encheu-se para o momento. Esta imagem é muito marcante, mas esta outra também o é. No adeus ao Papa, que não se cansou de pedir paz, tiveram Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Enquanto a praça se enchia desta moldura humana, no interior da Basílica falavam sobre o processo de paz na Ucrânia. Já lá iremos a este momento que muitos consideram simbólico. Antes, todo mundo em Roma, na homenagem final a Francisco. Fez questão de estar sempre próximo das pessoas e, na última despedida, um agradecimento que encheu a Praça de São Pedro e as imediações. A saída da urna para o exterior foi acompanhada pelos sinos da Basílica. O coro da Capela Sistina marcou o início da cerimónia. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo. A missa foi celebrada pelo cardeal que representa todo o colégio cardinalício, em latim, mas com espaço para outras línguas. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Já à frente da Basílica ficou na urna de madeira revestida a zinco, que tinha pedido como parte da vontade de um funeral mais simples e sem os 3 caixões, como é habitual nos funerais de chefes de Estado do Vaticano e de líderes da Igreja Católica. Convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. E, pela primeira vez, em mais de 120 anos, um Papa foi sepultado fora do Vaticano. Francisco escolheu a Basílica de Santa Maria Maior, a maior igreja mariana de Roma. O rito do sepultamento, o último momento do Papa Francisco, decorreu em privado, só possível de ver em imagens divulgadas pelo Vaticano. Com o final das exéquias, começam os 9 dias de luto oficial, com a celebração de missas todos os dias, para homenagear aquele que foi e que vai continuar a ser um dos mais marcantes líderes da Igreja Católica das últimas décadas. Foram cerca de 500 mil de pessoas que estiveram no funeral do Papa Francisco, uma cerimónia com fortes medidas de segurança que terminou na Basílica de Santa Maria Maior, o local que Francisco escolheu para ser sepultado. Para garantirem um lugar junto ao percurso do cortejo fúnebre, milhares de pessoas passaram a noite ao relento em Roma. We're here the whole night without sleeping, waiting for us to enter. Ma nonostante tutto, Papa Francesco, accettiamo anche questo. Es la representación de Cristo en la tierra y luego acompañarlo en los últimos momentos, pues es muy emocionante. Cerca de 200 mil no Vaticano, 40 mil na Praça de São Pedro, as restantes fora dos locais controlados. Perto de 500 mil de pessoas na despedida ao Papa do Povo. O cortejo, que durou perto de meia hora, percorreu cerca de 5,5 km, terminou na Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco foi sepultado, tornando-se assim o primeiro Papa em mais de 120 anos a ser enterrado fora do Vaticano. A urna saiu pela porta mais próxima da Casa de Santa Marta, onde morreu na segunda-feira, e percorreu locais icónicos de Roma, como a Praça Veneza, o Fórum Imperial e o Coliseu. Um caminho em que a multidão espalhada pela cidade orou em silêncio, chorou, aplaudiu, perante o olhar atento de milhares de elementos das forças policiais, preparados para eventuais ameaças nuclear, bacteriológica, química e radiológica por terra, ar e mar. Além disso, estavam também apostos ambulâncias, equipas de socorro e centros médicos desde a Praça de São Pedro até à Basílica de Santa Maria Maior. A escolha que fez sentido para Francisco e que deixou explicada numa carta em junho de 2022 nela, diz que confiou a vida, o ministério sacerdotal e episcopal a Maria.
A esperá-lo, na escadaria da Basílica, estiveram reclusos, pobres migrantes transexuais e sem abrigo, excluídos da sociedade, com uma rosa branca nas mãos. Lá dentro, o nicho da nave lateral, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza, junto ao altar de São Francisco, foi onde o Papa quis a última morada. É a altura de seguirmos para Roma, ao encontro da Teresa Cantoronha e do Álvaro Oliveira. Teresa, boa noite. Foi um dia cheio de simbolismo e de um verdadeiro banho de multidão. Foi sim, foi um dia em que o povo de Roma, e não só, e todos aqueles que aqui estavam na capital italiana, quiseram mostrar ao Papa Francisco que estavam próximo dele e que lhe quiseram dizer adeus nesta despedida. A cidade encheu-se. Aqui a Praça de São Pedro encheu-se, as ruas em redor também, sobretudo a Via della Conciliazione, que é a estrada principal que leva desde o Rio até à Praça de São Pedro. Calcula-se que só aqui nesta área estariam mais de 350 mil pessoas e depois, ao longo do percurso, mais de 150 mil. Portanto, praticamente meio milhão de pessoas que fizeram questão de vir aqui hoje despedirem-se do Papa Francisco. Agora, a imagem que vemos aqui atrás de mim, da cúpula da Basílica de São Pedro, que o Álvaro Oliveira me mostra aqui mesmo atrás de mim, é uma imagem que é também um momento. Esta será a primeira noite em que o Papa Francisco nunca voltará para o Vaticano. Desde que foi eleito Papa, estava numa viagem oficial ao estrangeiro, mas todas as outras pessoas aqui na Casa de Santa Marta, dentro dos muros do Vaticano. E mesmo depois da sua morte, estes últimos dias também aqui esteve na Basílica, onde foi velado por milhares de pessoas. Esta será a primeira de muitas noites em que Francisco não estará aqui no Vaticano. Este também é o primeiro dia dos tais 9 dias de luto, dos 9 enviales, que terão missas todos os dias em honra do Papa, em memória do Papa, e que, quando acabarem estes 9 dias, que acabam no dia 4 de maio, se poderá então dar início ao processo do conclave. Os cardeais reúnem-se amanhã para mais uma congregação geral, já com provavelmente uns números de cardeais mais significativos, porque muitos terão chegado entre ontem e hoje para o funeral. Não sabemos ao certo quantos, porque a Santa Sé ainda não revelou esse dado, mas amanhã haverá uma nova congregação e com o aproximar da data do fim destes 9 dias de luto, provavelmente serão conhecidas as novas datas, ou serão conhecidas, perdão, a nova data para o conclave, que deverá começar ou imediatamente a seguir ao dia 4, ou num intervalo de tempo muito curto, que é aquilo que, obviamente, agora se espera para que a sede não fique vacante durante muito mais tempo aqui na Santa Sé. Obrigado, Teresa. O João Maldonado está também em Roma, junto à Basílica de Santa Maria Maior, depois da cerimónia privada em que o Papa foi sepultado. João, a esta hora está a começar o terço. Arranca mesmo agora um terço em honra e pela alma do Papa Francisco, e aqui estão dezenas de pessoas, muitas delas são jovens. Jovens, já sabemos que aqui estão em Roma, em parte também por causa do chamado Jubileu dos Adolescentes, que decorre este fim de semana em Roma, e portanto os jovens que aqui estão aproveitam também depois das cerimónias fúnebres para aqui virem prestar mais uma homenagem ao Papa Francisco, agora neste seu destino final. Cá fora da Basílica de Santa Maria Maior, a imagem mais querida, mais adorada pelo Papa Francisco, a imagem de Nossa Senhora Protetora do povo romano. Cá está, fora, também a acompanhar estas orações. Uma imagem tão querida pelo Papa Francisco que, numa das imagens mais icónicas do seu pontificado, quando atravessou a Praça de São Pedro sozinho, em pleno Covid, para rezar pelo mundo e para dar uma bênção urbi et orbi ao mundo inteiro, lá estava esta imagem também, nesse principal momento, ou nesse que é um dos principais momentos do pontificado do Papa Francisco. Acompanhei as cerimónias fúnebres desde a Praça de São Pedro, passei pela Praça de Veneza, estive no Coliseu e aqui cheguei à Basílica de Santa Maria Maior. Impressionou-me a calma, a paz, a serenidade de todos aqueles que, mesmo com o imenso calor que se fez em Roma durante todo o dia, acompanharam o Papa uma hora a pé por inúmeros cafés. Estava muito calor, mas não estava ninguém a comprar águas, não estava praticamente ninguém sentado. Quem estava na rua estava mesmo atrás do Papa Francisco para que o visse, nem que fosse 2 ou 3 segundos. E quando o caixão passou nas ruas, impressionaram as palmas. Ouviram-se palmas, muitas palmas de todos aqueles que aqui estavam. E depois o silêncio, a calma. Impera a calma neste momento em Roma, impera também a calma aqui, neste momento em que arranca este terço pelo Papa Francisco.
Lá dentro decorreu a cerimónia e nesta cerimónia privada, que teve cerca de meia hora, estiveram familiares e também alguns convidados. Entre esses convidados, uma curiosidade, esteve um padre português que aqui trabalha, na Basílica de Santa Maria Maior. Obrigado, João. Relato na primeira pessoa de quem acompanhou todo o cortejo que levou a urna com o Papa Francisco até à sua última morada, a Igreja de Santa Maria Maior. À margem da cerimónia entre 50 chefes de Estado e Governo, uma reunião bilateral marcou o dia. Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia conversaram durante 15 minutos. Zelensky falou em potencial histórico do encontro. Trump admitiu que Putin talvez não queira parar a guerra. Donald Trump e Volodymyr Zelensky reuniram-se na Basílica de São Pedro antes do funeral de Francisco. Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia conversaram durante 15 minutos. As fotos divulgadas por Kiev revelam os dois líderes numa postura cordial, sentados e inclinados a pouca distância um do outro. No Telegram, Zelensky agradeceu a Trump esta reunião, declarou o encontro como muito simbólico e com potencial para se tornar histórico se forem alcançados resultados comuns. Já Trump reagiu na rede social Truth, escreveu que talvez Putin não queira parar a guerra, lamentou o facto de estar a morrer muita gente nos ataques de Moscou a civis e considerou a hipótese de sanções bancárias ou secundárias à Rússia. Terminado o funeral de Francisco, Zelensky iniciou uma série de reuniões curtas com outros líderes presentes na cerimónia. Com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e com o presidente francês Emmanuel Macron, discutiu a hipótese de negociações diretas com Putin e as condições para um cessar-fogo total e imediato. O papel do Reino Unido e da França, duas potências nucleares europeias, é considerado essencial num eventual plano de paz. Em Roma, Zelensky falou ainda pessoalmente sobre a guerra com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni. De manhã, na Praça de São Pedro, Zelensky foi o único líder aplaudido pelos fiéis. As exéquias papais juntaram mais de 50 chefes de Estado, reis e líderes de organizações internacionais. Sentados por ordem alfabética ao funeral de Francisco, assistiram Javier Milei, nem sempre alinhado com as posições do Papa argentino, assim como a Presidente da Comissão Europeia e o Secretário-Geral da ONU. O Presidente do Brasil e os reis de Espanha também foram ao Vaticano. Detenção emitida pelo Tribunal Penal Internacional, Vladimir Putin não viaja para o Ocidente desde a invasão da Ucrânia. O Presidente da República considera que depois de Francisco a Igreja tem dois caminhos. Ou abre um período de transição ou de ruptura. Marcelo Rebelo de Sousa esteve no funeral do Papa com o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República. Entre os mais de 50 chefes de Estado e a dezena de monarcas que estiveram em Roma para o funeral do Papa, esteve também uma comitiva portuguesa com as três figuras mais altas da hierarquia do Estado. Definiu o protocolo que Marcelo Rebelo de Sousa haveria de ficar atrás do presidente americano. A proximidade permitiu que trocassem algumas palavras e que se cumprimentassem no abraço da paz. Neste momento, o presidente português já pensa no futuro da Igreja, que pode ter dois caminhos. A escolha é um Papa de transição, que aconteceu com João Paulo II e depois a Bento XVI, ou é um Papa tão inovador e tão de ruptura como Francisco. Normalmente não há dois seguintes a ser. O funeral do Papa fica ainda marcado pela conversa de Trump e Zelensky, um momento que o presidente português considerou ser importante para o fim da guerra. Eu acho que é inspirador para a paz. E é um desperdício se não for aproveitado para isso. Uma paz digna, uma paz justa, uma paz que possa satisfazer o ponto de vista daqueles que são de um lado, mas também o outro ponto de vista, que é o ponto de vista de Zelensky. O enquadramento do encontro nas exéquias do Papa Francisco é apto a poder dar ainda mais a possibilidade de esforço para que se possa alcançar um processo de paz justo, duradouro. O Vaticano fecha agora um ciclo, o novo deve abrir-se em breve. O dia de hoje marca, de facto, o fim de um ciclo e o começo de uma nova fase na Igreja Católica. Ainda não há data para a eleição do próximo Papa, mas já no início da semana as várias congregações iniciam encontros para discutir o nome do sucessor de Francisco. Quem irá sentar-se na cadeira do pastor do mundo? No último adeus ao Papa Francisco, esteve certamente o seu sucessor. O conclave poderá escolher uma figura tão marcante como Francisco ou alguém com um perfil de transição. Entre os cardeais favoritos está o italiano Fernando Filoni, que acompanhou Francisco na sua viagem histórica ao Iraque.
Papa Francesco ci ricorda che siamo cristiani e dobbiamo vivere da cristiani. Questa è la cosa più bella. Entre os preferidos surgem outros italianos. Pietro Parolin tem 70 anos e é conhecido como o número 2 de Francisco. Também com grande experiência diplomática, Matteo Zuppi, enviado especial do Papa para a guerra na Ucrânia. Também está entre os mais cotados. Referência ainda para Peter Erdo, da Hungria. Destaca ainda para Luís António Tagle, das Filipinas. É conhecido pela defesa dos mais pobres e sentido de humor. Portugal participa na votação com 4 cardeais: António Marto, Manuel Clemente, Américo Aguiar e Tolentino de Mendonça, que surge como um dos favoritos. Após o funeral, começa um período de luto de 9 dias. Será entre 27 e 5 de maio. Um tempo aproveitado pelas várias congregações de todo o mundo para preparar o conclave. Por exemplo, os bispos portugueses reúnem em Fátima esta segunda-feira para refletir sobre a eleição. Os homens mais poderosos do clero vão juntar-se tal como acontece desde 1878 na Capela Sistina. Ainda não há data marcada, mas como o protocolo do Vaticano exige 15 a 20 dias de preparação, é possível que o encontro seja a 10 de maio. A data vai ser fechada pelos cardeais. 135 cardeais com menos de 80 anos vão estar isolados do mundo durante a votação secreta. O conclave arranca com um juramento de segredo. Não existem comunicações com o mundo exterior e são reforçadas medidas de segurança. Há 4 votações por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. O fumo preto é sinal de que não houve um nome com uma maioria de 2/3. Fumo branco anuncia um novo Papa. Em Fátima, o funeral do Papa Francisco passou quase despercebido aos peregrinos. Não houve alteração do programa habitual das celebrações e, apesar dos ecrãs gigantes estarem montados no recinto, mantiveram-se desligados durante as cerimónias fúnebres em Roma. As celebrações programadas foram decorrendo, como é hábito, aos sábados, com as missas em diferentes línguas e em espaços diversos do santuário, quer na Capelinha das Aparições, quer nas 2 basílicas. Quem chegava não tinha qualquer sinal de que em Roma decorriam as cerimónias fúnebres do Papa Francisco. Rezámos os textos todos que rezámos pelo caminho, incluímos o Papa Francisco e supostamente aqui tenho a cruz que o Papa Francisco também tem no texto dele, que tem não só Jesus como a mãe ali, e acho que foi isso que nos deu ainda mais força apesar das dificuldades. Foi coincidência e torna também a viagem um bocadinho mais especial, e incluímos também o Papa Francisco nas nossas orações. Pronto, e será recordado mais tarde. É uma mistura de sentimentos, é mais emotivo ainda e reconfortante ao mesmo tempo, porque é um Papa que é de todos, para todos. Esperemos que quem vier a seguir que continue para continuar a missão dele. O carrilhão da Basílica da Nossa Senhora do Rosário entoou o toque fúnebre às 10h40. Nem nos ecrãs gigantes, montados em cada um dos lados do altar do recinto, foi transmitida qualquer imagem das cerimónias em Roma ou outra que assinalasse o momento. Mudou de opinião